Olá, muito bom. Espero que todo mundo esteja muito bem, em tranquilidade na sua casa, guardadinho, praticando tudo que a organização, o Ministério da Saúde fala, que é ter bastante cuidado com a sua higiene. Pois é, eu estou aqui gravando mais um vídeo sobre uma reflexão que eu fiz e eu quero compartilhar com vocês, certo? Vocês sabem que nós todos estamos vivendo dentro de uma pandemia, onde estamos numa quarentena e todo mundo da família está passando por algumas dificuldades. Dificuldades no dia a dia, de algumas tarefas. Então, por causa de tudo isso que nós estamos vivendo, que nós estamos passando, eu resolvi gravar um vídeo para trazer para vocês uma reflexão. O vídeo tem o título, o meu vídeo tem o título que Como mostrar para a criança o lado bom da quarentena. Isso mesmo, você que é papai, você que é mamãe e está passando por algumas transições, algumas dificuldades, algumas crianças estão tendo uma dificuldade da quebra de rotina que elas tiveram. Então, por causa disso, eu decidi gravar esse vídeo. É um vídeo de mostrar para a criança, para o seu filho, o lado bom da quarentena, que é a situação que todo mundo está passando. Umas regiões estão em quarentena, que é isolamento social, e outras estão em lockdown, que é todo mundo dentro de casa, ninguém sai, nada abre, ninguém trabalha, ninguém faz nada, certo? Mas nós estamos em quarentena e para essa situação eu trouxe alguns tópicos para nós refletir, certo? Vamos lá começar. Eu fiz uma pequena introdução, tá certo? A situação atual que todo mundo está vivendo não está sendo nada fácil. Pois é, vivenciar um fato nunca visto a nível mundial se torna de difícil compreensão, até mesmo de aceitação para algumas normas, de alguma aceitação diante de algumas normas que estão sendo criadas e exigidas a toda a população. A pandemia veio e parou, simplesmente parou, de certa forma, todo mundo. E isso tudo está sendo um momento de extrema discussões no âmbito social, econômico e em várias outras áreas. Isso mesmo. Está trazendo realmente repercutindo de forma direta na nossa sociedade, em todas as áreas da nossa sociedade. Isso mesmo. Vidas estão sendo ceifadas. Várias famílias estão perdendo vidas, certo? De maneira rápida e onde nos traz uma reflexão mais profunda, certo? E se isso tudo, para nós que somos adultos, é extremamente difícil de compreender, de aceitar as normas exigidas e indicadas para nós fazermos, imagina para nossos filhos, para as nossas crianças. A quebra, uma rotina da vida delas foi tirada. Exatamente. O dia a dia escolar que ela tinha, ir para um parque, ir para um shopping, fazer vários passeios. Tudo isso foi uma quebra na rotina das nossas crianças que foi tirada de forma trágica, de forma bem drástica, rápida, onde elas se viram tendo que ficar dentro de casa para ficar protegida e saudável. Exatamente. Várias outras formas de socialização e de diversão foi bruscamente tirado do convívio delas. Pois é, tudo isso foi tirado do convívio delas. Psicólogos e outros especialistas acreditam que muitas pessoas, independente da idade, estão adquirindo e desenvolvendo neste período doenças psicológicas e de forma bem silenciosa. Exatamente. Pessoas estão desenvolvendo algum transtorno
só que de forma bem silenciosa e sem falar muita coisa. O que fazermos para que, ao invés de sermos contaminados pelo corona nessa época, sermos contaminados e desenvolvermos uma depressão, um transtorno de ansiedade generalizada e muitos outros tipos de transtornos psicológicos e mais, como nos cuidar para que essas coisas ruins e difíceis de tratamento não afetem e cheguem aos nossos pequenos. Exatamente. Esse vídeo é reflexão. Então, que você possa refletir junto comigo sobre tudo isso que estamos vivendo, como amenizar toda essa situação dentro da cabecinha dos nossos filhos. As crianças, elas não assimilam da mesma maneira, da mesma forma, como nós somos, como nós assimilamos, certo? Esse assunto, aliás, elas não assimilam nenhum tipo de assunto igual como nós assimilamos, certo? É diferente, a cabecinha delas trabalha diferente da nossa, tá bom? Principalmente na faixa etária menor. Aí é que fica difícil de elas conseguirem entender uma situação como essa toda que nós estamos vivendo, né? Então, o que alguns especialistas, para falar sobre isso, falar que especialistas, psicólogos, neuros, estão incentivando e dando essas ideias, eu fiz algumas pesquisas. Então, tudo que eu estou falando tem base em pesquisas em alguns sites, tá bom? De psicólogos, o Neurosaber. Então, eu pesquisei em vários lugares e eu cheguei a essa conclusão e estou falando sobre especialistas porque é o que eles usaram. São palavras dele, ideias dele, só que eu estou passando de uma outra forma para vocês, numa outra linguagem, tá bom? Então, eles acreditam que os especialistas em neuropsicologia e outros profissionais da área destacam que, diante dessa nova realidade e mudança drástica da rotina, muitas crianças podem demonstrar, de algumas formas, uns sintomas peculiares desses transtornos. Isso mesmo, você que é papai, você que é mamãe, todas as pessoas que têm alguma criança em casa têm uma forma de descobrir alguns sinais peculiares. Isso tudo diante de alguns estudos que vocês façam em alguns sites de como os primeiros sinais de uma depressão, de um transtorno de ansiedade generalizado. Então, quando você faz o estudo, você descobre os primeiros sinais. Então, você já começa a agir. Então, para você começar a agir, você precisa ter consciência de como começa todo tipo de transtorno, tá certo? Isso mesmo. Elas vão dar, todas as pessoas que começam a desenvolver algum tipo de transtorno, elas dão primeiros alguns sinais. Então, você precisa ter conhecimento disso para poder começar a agir. Isso mesmo. Mostrar quais os passos que você precisa tomar. Mostrar que mesmo com tudo isso de isolamento, pessoas estão praticando ações solidárias, falar de positividade, falar de coisas boas, de coisas positivas, falar de solidariedade, que pessoas estão ajudando as outras pessoas que não têm um certo tipo de condições, mostrando que mesmo assim existe a parte positiva de tudo isso que estamos vivendo. Exatamente. Se mostrar tranquilo de uma certa forma, exato. Se mostrar tranquilo, sereno, pois a criança é um ser que absorve muitas coisas do meio onde ele está inserido. Exatamente. A criança é muito sensível às emoções que são passadas para elas de algum tipo de forma, seja de forma verbal ou não verbal.
Quando você verbaliza, elas vão saber. E se você estiver perto dela e mesmo assim não verbalizar, ela vai ser sensível àquela emoção e sensação que você está sentindo. Então, criar uma rotina nova e criar algumas experiências novas é uma tarefa para nós que somos pais, mestres e responsáveis pelo bem-estar da criança, dos nossos pequenos. A aceitação delas diante desse novo projeto que podemos intitular de transformado em um projeto familiar, de uma rotina familiar nova, ela pode aceitar com mais facilidade tudo isso que está acontecendo, de uma forma mais tranquila, de uma forma com mais confiabilidade. Ela pode confiar mais em você, porque as crianças são seres que confiam bastante nas pessoas mais adultas. Então, nós podemos intitular, colocar, criar vários projetos, criar uma rotina diferente, dizer para ela que agora vai ser assim porque é mais divertido, porque é melhor. Criar um ambiente prazeroso. Exatamente, um ambiente que não seja pesado, que não seja triste, que seja leve, alegre, onde elas, que são especialistas em alegria, em transformar tudo que é ruim perto da gente, elas são especialistas nisso. Então, elas vão amar. Que bom para nós que somos adultos, termos elas que traz essa energia toda, que tem essa alegria toda perto da gente. Que bom pra gente ter elas perto de nós, não é mesmo? Nesse momento tão difícil. Fica até mais fácil quando eu como mãe, quando eu olho para a cara da minha filha e tudo ela transforma em diversão, elas correm, elas sorriem, elas fazem brincadeiras uma com a outra. Eu tenho 2 filhas pequenas, então assim, elas a todo momento estão interagindo uma com a outra e elas fazem brincadeiras engraçadas. Então, que bom que nós temos esses seres tão iluminados, tão alegres perto da gente, não é mesmo? Então, propor para elas novos desafios, novas tarefas divertidas, atividades que, se você achar possível de realizar com elas, e, se possível, também envolver todos da família, porque tem algumas famílias que está todo mundo em casa, ninguém está trabalhando. Então, se você criar alguma atividade onde envolva toda a família, elas vão se sentir muito bem, muito alegres, porque eles gostam de se sentir assim, de ficar perto do pai, perto da mãe, que sempre está trabalhando, que sempre tem uma vida corrida. Nós que somos mães, pais responsáveis, temos os nossos afazeres do dia a dia. Então, agora, nesse momento, temos que mostrar esse lado maravilhoso e positivo, onde nós estamos tendo tempo para elas. Pois é, quanto mais tarefas e atividades, criar uma rotina envolvendo toda a família nesse momento, onde todos têm a oportunidade de estar, melhor para elas. Dessa forma, elas vão acreditar, os especialistas também acreditam que você possa criar e tentar explicar de uma forma simples, numa linguagem mais simples possível, fazer uma breve explanação para elas, buscando sempre uma linguagem onde elas vão entender e compreender o necessário. Vocês, pais responsáveis, vão falar somente o necessário. Não precisa explicar tudo o que estamos vivendo, não precisa detalhar tudo o que estamos vivendo. Por quê? Porque a criança não precisa saber, não vai ser saudável para ela mentalmente, não vai acrescentar nada ao entendimento dela. Então, você, pai responsável, precisa achar uma melhor forma de explicar toda essa situação para que elas possam compreender tudo o que está passando nesse momento.
E isso é indispensável, certo? Explicar também sobre cuidados higiênicos. Você já aproveita e fala sobre cuidados higiênicos básicos, que cada um tem que ter. Isso de uma forma, você vai estar fazendo o quê? Protegendo seus filhos. Exatamente, olha que maravilha. Dialogar sempre é a melhor solução. É muito importante, eles gostam, eles se sentem muito bem quando nós chamamos eles, por menor que seja, qualquer tipo de faixa etária, quando você chama a criança para uma conversa, ela está dizendo assim, olha, ele vai conversar comigo, ele confia em mim, ele sabe que eu sou inteligente, ele sabe que eu vou entender, pelo menos da minha forma. Então, elas se sentem importantes. Então, em qualquer situação do dia a dia, para todos nós e com as crianças, também não é diferente. Hoje, da maneira delas, elas entendem tudo que nós falamos e todas as situações que são expostas para ela. Se é difícil para nós adultos, se nós precisamos de uma forma mais fácil para conviver com isso tudo, imagine as crianças, hein? Então, olha só, as coisas têm que ser expostas para elas, só que de maneira somente o necessário, exatamente. Agora, vamos falar um pouco sobre o que fazer para que tudo isso não afete as nossas crianças. Mais ainda, né? Os especialistas aconselham que nós devemos falar somente o necessário, evitar de falar sobre situações financeiras, sobre as áreas financeiras, sobre situações difíceis, evitar que elas vejam notícias sobre coisas ruins, sobre morte, sobre dados. A criança não precisa saber de dados, de morte, de coisa ruim. Ela precisa se divertir. Nós precisamos criar, nós responsáveis e pais, temos que garantir, por lei, essa tranquilidade, um ambiente tranquilo, seguro para ela, certo? Então, deve-se enfatizar o quê? Aspectos positivos da situação. Como eu falei anteriormente, quanto mais positividade, quanto mais coisas boas sobre ajuda, sobre solidariedade que está tendo em várias partes, quanto mais coisas boas as crianças souberem, mais a alegria delas vai se multiplicar. Elas já são muito alegres, então, quanto mais elas souberem de coisas boas, mais alegria ela vai ter, mais alegria ela vai transmitir, e isso é de extrema importância. E fazendo essas participações com toda a família, os especialistas acreditam que fazendo isso é mais prazeroso, faça com que todo esse tempo de isolamento, afinal, enquanto elas estiverem, quando elas estudavam a semana toda, elas tinham uma rotina, elas esperavam ansiosas para quê? Para que chegasse o final de semana, para que ela ficasse junto com todos da família, junto com o pai, junto com a sua mãe, que tem uma vida, assim, uma rotina bastante complicada, uma vida bastante atarefada. Então, quando elas estavam nessa rotina, elas passavam a semana inteira esperando chegar o final de semana para que pudesse ficar mais perto do pai e da mãe. Então, os especialistas acreditam que isso pode ser muito amenizado quando vocês criam uma rotina que envolva toda a família. E agora, nesse isolamento, você tem que mostrar essa parte boa, essa parte que elas estão mais perto do papai e da mamãe, onde pode fazer brincadeiras, onde pode sorrir, onde pode brincar, onde pode comer junto, onde normalmente elas não têm nada disso. Então, nesse momento, onde estamos mais próximos delas, elas podem ajudar muito a viver nesse tempo, nesse contexto que diante delas é anormal. Então, nós podemos trazer, de uma certa forma, a normalidade para elas, entendeu? Podemos, sim, nós pais e responsáveis, nos reinventar, nos reinventarmos como pai, como responsáveis, e de forma direta, cuidar da saúde física e mental, principalmente a mental das nossas crianças, criando novos desafios, tratando sobre assuntos de seu interesse, do interesse delas, onde vai trazer a atenção delas
para falar de assuntos interessantes, onde você também pode buscar ajuda nas mídias sociais, junto com elas assistirem vídeos educativos, vídeos de ideias, vídeos de quem é do meio cristão, vídeo de pessoas do meio gospel, pessoas cristãs. Então, isso tudo de forma familiar. Então, é de muita importância nessa hora, pois as crianças, elas gostam de atividades relacionadas a Deus. Fazer com que isso torne-se para ela muito mais interessante, esse momento todo muito melhor, muito mais interessante, muito mais afetivo, e fazendo isso, fazendo toda essa reinventação, fazendo a sua criança ser uma criança feliz. E é isso que importa para nós que somos pais, que somos responsáveis. A felicidade dos nossos filhos é o que mais nos interessa. Trazer elas para perto de Deus e trazer Deus para pertinho delas é muito importante. Vai deixá-la feliz, como eu falei, e ela vai ficar uma criança mais saudável, mais interativa. É muito melhor. Deus é o nosso Criador. Independente de religião, Ele nos ama e quer sempre o melhor para nós. Exatamente isso. E as instituições cristãs, seus templos, como chamamos a igreja, elas estão fechadas, como nós sabemos. Porém, o trabalho que existem, seja na católica, seja nas assembleias, no meio evangélico, qualquer tipo de religião, está tudo fechado. Porém, alguns trabalhos estão sendo realizados de formas virtuais. Exatamente. Orações, trabalhos infantis, trabalhos com jovens, tudo isso está sendo feito muito de forma virtual. Pois é, eles têm sido feitos assim, dessa forma, de forma virtual. Eu mesmo, que trabalho no Ministério Infantil, tenho gravado aulas e tenho feito alguns cultos virtuais onde nós temos participações das crianças. E isso deixa elas muito felizes. Aliás, essa situação de trabalho virtual está nos deixando, nos colocando, na realidade, diante de um grande desafio. Pois é um desafio de como continuar a fazer a obra de Deus, exatamente, sem ser presencialmente. Fazer um culto virtual é muito difícil, mas todos nós conseguimos. Então, essa é a pergunta: como fazer continuação de vários trabalhos, seja virtual, seja cristão, seja de qualquer tipo, de forma virtual e que não seja presencial? Essa é a grande pergunta, não é mesmo? Então, olha só, isso tem sido bastante discutido no meio cristão e em outros locais também, na área social em geral, na sociedade como no geral. Como o isolamento está aí, não podemos ter contato com as outras pessoas, isso tem sido motivo de discussões, tem sido bastante discutido, pois os mesmos cristãos conhecedores acreditam, nós sabemos do meio social, das redes sociais. Nós somos conhecedores e sabemos que ela pode chegar tanto às nossas crianças como às crianças de longe, os meios virtuais. E todas as instituições religiosas estão adotando esse meio, estão adotando o trabalho virtual, em virtude da situação de emergência que estamos vivendo. É uma forma mais rápida de ficarmos mais fácil e viável e saudável para nós, que traz uma proteção, se nós fizermos de forma virtual todos os trabalhos. Qualquer trabalho tem como ser feito de forma virtual, diante da situação de emergência que estamos vivendo. Então, os templos, os prédios estão fechados. Porém, a palavra de Deus nos diz que a igreja de Cristo somos nós. Olha que maravilha! Não precisamos do templo para adorar ao Senhor, para fazer os trabalhos da igreja. Nós somos a igreja de Cristo. Então, nós podemos sim fazer da nossa casa o nosso templo de adoração, nosso templo de louvor,
onde nós vamos fazer realizações de trabalhos maravilhosos. Nós, cristãos, vamos trazer Cristo para perto das nossas crianças. E isso vai deixar elas com a mentalidade assim totalmente ocupada, com a rotina bastante cheia. Isso mesmo. Então, se a igreja de Cristo somos nós, não precisamos de paredes dela. Exatamente, porque nós somos a igreja. Então, por que não continuar a fazer a obra do Senhor? E é fato necessário de se fazer, principalmente com as nossas crianças. Por quê? Que tem muita energia para gastar. É verdade. As crianças são seres que têm uma energia que eu não sei como é que elas conseguem ter tanta energia. Tem até um hino de Aline Barros que fala: criança de Jesus tem energia para gastar. Corre para cá, corre para lá. E não para. Não para, elas não param. Ela corre, corre, corre e continua tendo energia. Isso é maravilhoso. Então, por que que nós, que somos cristãos, que temos os lares cristãos, seja católico, seja qualquer tipo de religião, se nós podemos trazer Deus para perto delas, dentro do nosso, sem precisar nem sair para nenhum canto, para nenhum prédio de igreja, por que que não fazermos isso? Nós precisamos trazer Cristo para elas. Nós precisamos deixar as nossas crianças saudáveis, trazer coisas boas, positivas. E Deus é a positividade maior que nós temos que mostrar para elas. Deus é o suficiente. Ele nos cuida, ele nos protege de uma forma, ele nos ama. Ele enviou o seu filho, o seu único filho, para morrer no nosso lugar pelos nossos pecados. Então, por que que nós vamos deixar as nossas crianças privadas disso? Não é justo com elas. Então, vamos lá trazer Deus nesse momento de pandemia, criar uma rotina nova, nos reinventar como os pais, certo? Que essa reflexão tenha ajudado bastante a você e que você, que é algum tipo de religião, que são evangélicos ou que são católicos, possa refletir e criar uma rotina divertida para deixar sua vida mental saudável e a vida do seu filho também, de certa forma, com tudo isso saudável. Que você possa refletir junto comigo e o meu próximo vídeo vai ser trazer uma rotina sugestiva para que você possa fazer com seu filho nesse momento de pandemia, certo? Espero ter ajudado, espero que vocês possam refletir sobre todas as palavras que eu falei nesse vídeo e que você possa refletir sobre a busca a Deus nessa pandemia, de trazer positividade e de falar sobre coisa boa para o seu filho, para as nossas crianças, trazer o lado positivo dessa pandemia. E que lado positivo maior seria? Trazer Jesus para perto deles. Tchau, fiquem com Deus.